Lilith e Maria Madalena. Será que tem alguma relação? Aliás, coloque no chat aí se vocês já assistiram o seriado The Chosen. Essa cena que eu vou descrever agora, na verdade, ela fez parte do primeiro episódio da primeira temporada, lá atrás. E muita gente até hoje pergunta sobre isso. Lá atrás, na primeira temporada, já tinha gente perguntando a respeito da ligação de Maria Madalena com a Lilith, tá certo? Vamos ver aqui então, deixa eu colocar já na imagem aqui. Bom, então vamos lá. É isso que vamos falar hoje. Maria Madalena. Eu tenho um quadro renascentista da Maria Madalena, e na verdade esse é mais um barroco, e do outro lado você tem a atriz do The Chosen interpretando Maria Madalena como uma das discípulas de Jesus. A atriz do The Chosen é Elizabeth Tabish. Ela é uma atriz norte-americana, mas de ascendência, se eu não me engano, libanesa, creio eu, e ela está sendo assim, aplaudida com a interpretação dela desde o começo até hoje. Muita gente gosta do seriado, ela está impactando muito. A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês com relação ao The Chosen, eu já falei isso no passado quando eu fiz um vídeo, um react do The Chosen. O The Chosen é uma peça cinematográfica. E como tal, as peças cinematográficas se valem de algo que a gente chama de licença poética. Quando eu trabalhei junto à Record TV, nas novelas bíblicas da Record, eu aprendi muito sobre isso. A licença poética é algo que você acrescenta à história para dar uma liga melhor, para ficar mais claro para o ouvinte. Para aqueles que são leitores da Bíblia, alguns conservadores que acham isso errado, porque no Apocalipse diz que a gente não pode acrescentar nem tirar nada da profecia, etc. Mas a licença poética não é uma coisa que está, como eu diria, maculando a palavra de Deus. Ela pode macular a palavra de Deus se ela não for usada com bom senso. Então eu costumo dizer que a licença poética é como se fosse um remédio para a depressão. Na dosagem errada ou na fórmula errada, o remédio pode piorar o seu quadro. Na dose certa, ele pode ajudar a manter o seu equilíbrio. Então é mais ou menos isso a licença poética. Por exemplo, coisas que eu aprendi com a Record TV e agora eu já sei um pouquinho sobre isso. Às vezes, o historiador, o arqueólogo, a gente quer ser fiel à história assim, nos mínimos detalhes. Mas eu tenho que entender que há determinados elementos da história que podem não atrair a audiência ou podem confundir a audiência que não vai entender aquilo. Por exemplo, na época bíblica, os homens não firmavam um acordo fazendo um aperto de mãos. Sabe o que a gente faz hoje? Você estende a mão, o outro estende a mão e você aperta a mão. Não havia isso. Isso é uma forma ocidental moderna. Não era esse costume. Lembra que os japoneses também, eles abaixam assim, né? Agora, como é que eu vou retratar uma cena bíblica de dois homens fazendo um acordo, por exemplo, Abraão comprando o terreno de Marpelá para sepultar Sara? Eu tenho que colocar Abraão exatamente ali, apertando as mãos da pessoa que ele está comprando o terreno. Compreende? Não fazia assim na época bíblica, isso é um anacronismo. Mas se eu não colocar essa cena, o pessoal não vai entender que eles fecharam um negócio. Os homens e mulheres normalmente não dormiam juntos todos os dias. Havia a tenda do homem, a tenda da mulher, e eles só ficavam juntos na mesma tenda quando iam ter relações íntimas. Agora, como é que eu dou pro público que está assistindo uma ideia que Abraão e Sara são um casal que se amam, colocando os dois dormindo em tenda separada? Então tem que fazer cena sempre dos dois indo dormir juntos. Você compreende? Abraão andando de mãos dadas com Sara, coisa que não havia naquela época. Adão andando de mãos dadas com Eva, isso é uma visão ocidental. Então a gente tem que aceitar essa licença poética. Outra coisa que a licença poética também faz é complementar o texto, que às vezes a Bíblia traz uma coisa muito, muito rápida. Então, com esse conhecimento do que é a licença poética, as novelas da Record fizeram e o The Chosen também fez. Mas olha a nota que o The Chosen coloca antes da exibição dos seus episódios. Ele escreve assim, ó: o The Chosen é baseado em histórias verdadeiras dos evangelhos de Jesus Cristo. Algumas locações,
algumas temáticas ou tempos têm sido combinados ou condensados. Histórias de fundo e, às vezes, personagens ou diálogos também foram acrescentados. Contudo, todo o contexto bíblico histórico e qualquer imaginação artística foram desenhadas para sustentar a verdade e a intenção das Escrituras. Os espectadores são encorajados a ler os evangelhos. A gente falava isso também na Record. Não era desejo da Record TV que as pessoas substituíssem a leitura, o estudo da Bíblia pela novela da Record. A novela da Record ou The Chosen é apenas um incentivo para você ler a Bíblia, não é um substitutivo dela, tá bom? E aqui coloca os nomes originais, as locações, as frases têm sido traduzidas em inglês para qualquer pessoa que fala, para qualquer falante. Ok, então vamos lá. A história começa, usando uma licença poética, colocando essa imagem que está meio apagada aí, a imagem apagada mesmo, de Magdala, ano 2 a.C. E começa uma cena de um homem olhando para as estrelas e a filhinha dele, que era Maria Madalena, bebê, ou criancinha ainda, bebê não, uma menininha juvenil, e o pai dela está doente, e ele acaba morrendo. E a cena fica fazendo uma troca de locações entre a Maria Madalena com o pai dela, criança, e o pai dela já morrendo na cama, e logo depois a Maria Madalena, adulta, na versão do The Chosen, prostituta, mas isso aqui já é uma coisa que eu descobri que não é, assim, é falado demais, mas nós não temos base para falar que Maria Madalena fosse prostituta. Essa foi uma invenção medieval, que você vai descobrir lendo o meu livro, tá bom? Maria Madalena não era prostituta. Se ela fosse, era uma coisa muito, assim... Eu vou explicar qual talvez seria o pecado de Maria Madalena. Laura perguntou se eu ia dar spoiler do livro aqui, eu vou explicar mais à frente, mas prostituta, quase certamente ela não seria. E o pai dela morre, então já tem a cena trocada para quando ela está ali na prostituição, tomada por demônio. Aí, na cena dela com o pai dela criança, o pai dela olha para as estrelas e ela está com medo, assim, papai, toda hora ela fala papai, e o pai recita para ela um texto de Isaías muito significativo. Essa cena é muito tocante. O pai com a filha, e o texto que ele recita para ela é Isaías 43, 1-4, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo em seu lugar. Dou Cuxi e Sheba, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida.